Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um Playcast, o podcast onde a gente traz pessoas que, assim como nós, trabalham para fazer o esporte ser transformado numa grande ferramenta de impacto social. Aqui hoje a gente tem o prazerzaço de estar recebendo Wagner, que hoje vem representando o Basquete Cruzada. E aí só dá para vocês um panorama muito rápidozinho aqui quem é o Wagner. Ele é responsável pelo Basquete Cruzada, projeto que existe já há mais de 25 anos na comunidade da Cruzada, lá na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, e que já colocou um tanto de atletas nos principais clubes de basquete do Brasil. Então a gente vai trazer aqui, bater um papo com o Wagner, responsável por mudar tantas realidades, tantas famílias aí através do esporte, para descobrir um pouco mais sobre esse poder que de perto você viu mudar a vida de tanta gente, né? Wagner, prazerzaço estar aqui com você mais uma vez, trocando essa ideia, e fica à vontade para, se apresentar também aí para o pessoal que ainda não conhece Basquete Cruzado. Prazer é todo meu. Valeu, Wagner. Muito bom ter essa oportunidade aqui de estar falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre o projeto, todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E também falar das vitórias também, né? Para quem não conhece, meu nome é Wagner da Silva, sou morador da Cruzada São Sebastião. Para quem não sabe onde é, a Cruzada fica localizada no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. A Cruzada é um conjunto habitacional de 10 prédios, 966 apartamentos, e a maior parte da população é negra, de baixa renda e baixa escolaridade, né? Uhum. É da onde eu sou nascido e criado. E como é que, já começando por esse ponto, Wagner, como que é essa discrepância que você enxerga lá dentro da comunidade entre você estar do lado de um dos metros quadrados mais caros do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, e viver uma outra realidade ali dentro completamente diferente, né, cara? Você nasceu, foi criado lá, essa discrepância toda, como que funciona dentro da cabeça da pessoa lá da comunidade? Psicologicamente é muito ruim, né? A gente não se sente pertencente ao local. Existe uma barreira invisível de quem só está ali consegue enxergar essa barreira, né? E aí, como a gente tem o basquete cruzado como ferramenta de inclusão. Esse basquete tem como objetivo quebrar esse muro e fazer pontes onde as pessoas que moram do outro lado da rua dialogam com a gente, né? Uhum. Então, é muito ruim, mas ao mesmo tempo o basquete cruzada vem fazendo um papel fundamental, que é articular e trazer pessoas do outro lado da rua para estar com a gente, e a gente também está lá do outro lado da rua, e se conseguir conviver em comunidade, né, real. Acho que é até bom exemplificar para o pessoal que não conhece lá a região, né? Uhum. Quando você fala o outro lado da rua, é porque existe realmente lá o canal, né? Exatamente. Que passa ali. Fala mais um pouquinho. Isso, é porque, na verdade... É literalmente o outro lado da rua mesmo, né? Isso, é porque muita gente articula e fala que é no Leblon. Só que a Cruzada está no Leblon. Uhum. Nós somos do Leblon. Então, eu tô falando do outro lado da rua porque nós somos do Leblon. Eu não posso falar, o pessoal do Leblon para estar com a gente. Não, nós somos do Leblon. Então, são pessoas do outro lado da rua que tem essa barreira e precisa muito articular, né? A Cruzada fica entre a Afrânio e a Borges de Medeiros. Do lado tem o Shopping Leblon, que é um dos shoppings mais quisitados aí da galera, né? Mais falado. E a gente está realmente numa quadra. Para quem não conhece, a Cruzada é um projeto do Dom Helder Câmara, de 1957, o arcebispo, né? Que foi feito ali pela ditadura, na época da ditadura, que teve um projeto de remoção, né? O mesmo projeto que aconteceu em 2014, 2013, para as Olimpíadas e para o Mundial. Naquela época teve um projeto de remoção, pois a Lagoa Rodrigues de Freitas era cheio de favelas, né? Uhum. E aí eles precisaram remover as pessoas por causa das especulações imobiliárias. E aí
A população ali da Cruzada é originalmente da Praia do Pinto, que era bem ali do lado do Flamengo. Hoje são uns 40 prédios, condomínios que existe ali chamado Favelão, né? E aí pegou fogo. Muitas pessoas daquela época falam que foi um incêndio proposital. Incêndio proposital, né? E aí algumas famílias foram para a Cidade de Deus, outras para Realengo, Bangu, Cidade Alta, e outras famílias foram para a Cruzada São Sebastião. A Cruzada, originalmente, ela é um projeto do Dom Helder de religião, educação e moradia. Tanto que ali tem uma igreja, Santos Anjos. Logo depois tem uma escola municipal, que é onde acontece o projeto. E aí depois vem os 10 prédios, né, o conjunto habitacional. Acho que eu me perdi agora. Não, tranquilo, tranquilo. Não tem problema não. Mas você, como Wagner, como que foi o início? Você nasceu, foi criado lá na Cruzada, certo? Sim, sim. E como que foi a sua história de vida? Como é que foi a sua infância até você chegar no basquete e do basquete fazer com que ele fosse a ferramenta para mudar a tua vida? Conta um pouquinho dessa fase antes de basquete Cruzado. Como que foi a sua infância? Então, eu falo que eu fui uma criança privilegiada. Por quê? Eu já tinha um ídolo dentro de casa. Meu primo já jogava basquete. Então, ele era a minha inspiração. Até hoje. Foi o cara que me inspirou, me levou cedo para a quadra, acompanhava os treinos. Isso me ajudou muito, porque os meus amigos, todos os garotos que cresceram comigo, a maioria, os ídolos estavam na esquina vendendo droga. Imagine em 1990 como estava o tráfico, sabe? Dominando o Rio de Janeiro. E ali a Cruzada é o típico do lugar perfeito para deixar as drogas rolarem, que é melhor meu filho comprar droga ali do que subir a Rocinha para comprar, subir o Cantagalo para comprar, subir Santa Marta para comprar. É um ponto muito estratégico para as pessoas ao redor deixarem ter ali, né? E aí eu perdi muitos amigos por causa disso, por causa do tráfico. Muitos foram presos, muitos morreram, né? E ainda estão na vida errada, enfim. Eu falo que eu fui privilegiado porque eu tive esse meu primo e até a fase adulta eu tive 2 pessoas que foram fundamentais na minha vida, que foi meu pai e minha mãe. Eu falo isso porque dentro da comunidade é muito difícil, sabe? Muitas das crianças, adolescentes é criado pelo avô, pelo tio, a mãe é alcoólatra, pai drogado, né? Então, tipo, é criado pelo vizinho mesmo, né? Então, existe muito... não só a Cruzada, mas as comunidades em si, cada casa é um universo completamente diferente, que é fora do Brasil, que é falado nos jornais, nas revistas, nas novelas e nos filmes, né? E, poxa, ouvindo isso daí, você falando um pouco disso, a dificuldade de você ter todo dia, batendo na porta, uma oportunidade de ir para uma vida um pouco mais fácil, mas mesmo assim te fez ficar ali e não seguir esse caminho. Em algum momento, poxa, você baqueou, assim, pensou, caraca, velho, sei lá, talvez, poxa, tá tão difícil aqui a situação que talvez ir para esse caminho onde meus outros amigos estão indo, talvez fosse mais fácil? No meu ponto de vista, talvez tu vai porque existe uma conexão, tipo de... Uma conexão realmente de irmãos, sabe? E aí você sempre pensa em estar do lado dele para estar ajudando, né? Mas eu entendi que o esporte poderia muito me ajudar e eu futuramente estar ajudando os outros. Então, nesse ponto, eu consegui pensar um pouquinho na minha pessoa, na minha mãe, no meu pai, que foram pessoas fundamentais pelo meu desenvolvimento, né? E aí eu fui entendendo, porque quando você entra no esporte, é um mundo completamente diferente do que pessoas de comunidade ou qualquer outra pessoa. Porque
qualquer outra pessoa que não vive no esporte. Porque no esporte você aprende a ter regras, a conviver com as diferenças, respeitar o próximo, ter liderança. Você tem uma liderança, você tem que respeitar, seguir os horários. Então, realmente, o basquete para mim foi um preparatório para minha vida. Você estava assistindo lá, tinha o seu primo que começou a jogar basquete, e aí você acompanhava ele. Beleza. Tinha lugar para você treinar antes? Não tinha lugar. Como é que você começou, então? É porque eu realmente ia treinar lá direto. Eu ia assistir o treino do meu primo. E Na aí, época ele treinava onde? No Flamengo. E aí teve uma oportunidade de participar de uma peneira para estar numa escolinha. Entendi. Né? Aí com 7 anos eu fui para a escolinha. Eu fiquei 2 anos na escolinha de basquete, de graça, bolsa. E aí depois da escolinha, aos 9 anos eu fui convidado para fazer parte do pré-mirim, que era a equipe de 12 anos. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a jogar. Entendi. Mas a gente não... Tipo, o basquete, diferente de como é nos Estados Unidos, né? Que a pessoa já nasce com a bola na mão e começa a jogar cedo. A história aqui no Brasil é completamente diferente, né? Que é o país do futebol. Eu sempre falo que é muito difícil lidar com futebol quando você representa outra modalidade no Brasil. Sim. Mas as pessoas conseguem ter visibilidade, enxergar o basquete depois que começa a passar as finais do Chicago e Lakers na Band, né, mais ou menos 90 e pouquinho, começa a passar, e as pessoas começam a ver o basquete, ter curiosidade, né? Uhum. Mas ainda era um esporte muito elitizado, e aí poucas pessoas tinham acesso, na verdade, né? Então eu tive a felicidade de poder estar treinando já no Flamengo, e aí de lá já entrar nas categorias de base e fazer parte de toda a categoria de base do Flamengo, até o Sub-22 que eu joguei. Depois fui pro adulto, enfim, tive uma história longa ali no basquete. E não só dentro do Brasil, né? Isso. Eu tive uma experiência incrível. O meu primo ficou, se eu não me engano, até os 15, 16 anos aqui e recebeu uma bolsa para jogar o high school nos Estados Unidos. E aí o meu primo já estava no seu, talvez, 3º ano ou 2º ano de junior college. E aí ele falou que tinha uma oportunidade de eu tentar jogar lá, né? Conseguir uma bolsa, né? E aí eu fui para os Estados Unidos fazer o teste lá, o tryout. E aí foi bem legal, foi uma experiência incrível, só que eu não sabia inglês. Isso aí me pegou real, porque eu não pude ficar na faculdade, mesmo o técnico oferecendo uma bolsa para estudar lá na faculdade, estudar inglês e tal, mas não era um inglês suficiente para passar no TOEFL test, que é o teste de inglês para poder estar dentro da universidade, né? E aí eu fiquei talvez uns 6 meses lá, e aí voltei para o Brasil. Esses 6 meses você ficou estudando direto e... Para tentar passar no TOEFL. Isso. E aí fez a prova? Nem fiz a prova, porque não estava... Eu não conseguia... O curso não era tão bom. E eu fui, na verdade, com nível 0. Não sabia nada de inglês. Só fui lá jogando basquete, né? E aí foi engraçado que quando eu voltei, um amigo meu que jogava basquete comigo, eu estava bem frustrado na época, assim, né? E aí eu voltei pro Flamengo para fazer as categorias sub-19 e sub-20, né? Que eu fui com 18, E aí o Pedro foi o cara que me botou assim embaixo do braço, calma aí, vamos fazer o curso de inglês. Aí ele conseguiu uma bolsa para mim para fazer o curso no IBU. Engraçado que eu fiquei 6 meses lá, e os 6 meses equivaleu a, se eu não me engano, 2 anos de curso de inglês aqui. Sim, imagina. Incrível, né? E aí foi bem interessante, que eu consegui a bolsa, eu estudei, fiz o básico, o avançado, e depois eles me ofereceram para fazer uns cursos por fora, mais para eu fazer o teste para ser professor, fazer o curso, prova de Cambridge, alguma coisa assim, né? E aí eu não me via como professor de
em inglês, eu não consigo ficar dentro da sala também, né? Sim. Mas foi tipo assim, o Pedro foi muito importante, assim, nessa fase minha até de levantar a autoestima mesmo, porque eu estava muito frustrado, sabe? Você ter um sonho de, poder jogar nos Estados Unidos e tal, e aí não conseguir, né? Eu voltei, joguei categoria de base aqui, joguei no Fluminense profissionalmente com o Bial, joguei no Grajaú, e aí fiz parte das Forças Armadas, né? Não sei se você conhece. Esses atletas que vão para as Olimpíadas e prestam continência são atletas de alto rendimento, né? Eu fiz parte da Marinha e da Aeronáutica também, sendo que no meio desse curso de militar, eu fui jogar na Suíça. Joguei 1 ano na Suíça. Foi uma experiência incrível. Bacana. Mas não me adaptei, porque é muito frio. A comida eu perdi 20 quilos. É mesmo, velho? Não me dei muito bem. Um país muito racista também. Então eu tive muita dificuldade lá, né? Sim. Mas, tipo, eu criei uma família lá, sabe? Os caras que jogaram comigo, meu técnico, foram pessoas fundamentais que me amadureceu bastante, né? Vivi aquela experiência ali. E vendo todas essas experiências que você viveu lá fora, voltar para o Brasil, foi alguma dúvida que você tinha? Não, porque eu acredito que cada um tem um propósito na vida e talvez o meu propósito é ficar lá na cruzada e, tipo, tá ajudando, trazer pessoas como você e outras mais para estar ajudando a gente a ajudar outras pessoas, entende? Cada um tem um propósito, talvez o meu propósito seja esse, e aí eu respeito também. Sim, sim. Não, muito bacana ouvir isso daí de você. E voltando para o Brasil, né, depois de todas essas experiências, o que você já imaginava fazer parte, criar a Cruzada? Não, que na verdade a gente montou um time. Na época tinha a Copa dos Bairros. Boa. Conta aí como é que foi esse início, então. Na época tinha... Que na verdade, antes de a gente formar esse time da Copa dos Bairros, a gente começava a jogar basquete ali, a Rua da Cruzada ali é Humberto de Campos, e aí todos os domingos ela ficava fechada. Aí a gente colocou uma cesta na parede ali do Monte Líbano. Monte Líbano, a ABB, que são os clubes que fica ali do lado, né, ao lado. A gente botou uma cesta lá e aí todo domingo a gente batia bola. É uma rua que não é tanto movimentado, na época não era tão movimentado, então a gente começava a jogar basquete ali. E aí, ali, onde era o Shopping Leblon, tinha uma quadra que o pessoal jogava vôlei, futebol, e a gente também botou uma tabelinha lá e ficou jogando lá. Logo um tempo depois, talvez 2 anos depois, teve uma reforma na escola Santos Anjos, né? Que é essa escola que fica do lado da Cruzada, onde colocaram a tabela. E foi aí que a gente pensou, vamos começar a utilizar o espaço, né? E aí, na mesma época, apareceu a oportunidade de jogar a Copa dos Bairros, que eram umas Copas que os jornais da época promoviam, o Jornal dos Esportes, o Jornal O Globo, enfim. E a gente montou um time lá da Cruzada, né? Eu, meu tio Sami, Rafael Pena e o Fernandinho Pereira. Foram as peças assim que começaram a catar as pessoas e começaram a dar treino lá pra gente jogar essa Copa. E aí foi coisa de louco, né? Porque tu tem 4 pessoas que realmente jogam, pega pessoas que nunca tocaram numa bola de basquete, junta lá pra ensinar pra gente poder jogar um campeonato. E aí o interessante foi que as crianças começaram a chegar lá pra ficar assistindo o treino. E aí naquela época, né, onde o tráfico dominava realmente ali, a gente, por que a gente não chega cedo e começa a dar aula para as crianças, que é melhor ela ficar aqui na quadra do que ficar na rua, onde o crime está o tempo todo seduzindo. E a gente começou a chegar cedo, e a ideia era só manter elas dentro da quadra mesmo, porque era realmente muito perigoso ficar na rua. E aí tinha mais de 100 crianças, uma bagunça, aí depois a gente foi organizando e aí... Aquela dali era a única distração para as crianças naquele momento, né?
Ou elas ficavam na rua, ou elas ficavam lá dentro da quadra de vocês. Exatamente. Aquela quadra improvisada ali. Não, na quadra da escola. Ah, na quadra já da escola. Isso, na escola não tinha cesta de basquete. Aquela que a gente visitou mesmo? Isso, ela não tinha. Okay. Que na época, é bem interessante isso. Aquela quadra ali era muito vista pela quadra de baile funk da Zona Sul, melhor baile funk da Zona Sul, da Cruzada de São Sebastião. E aí aconteceram algumas coisas e aí teve que parar o baile. E aí depois que veio essa conquista de entrar os projetos sociais lá, né? E foi aí onde a gente entrou. E aí começamos a dar aula para essas crianças, vimos que tinham talentos, começamos a dividir por idade, depois começamos a colocar elas em clube, outras tiveram acesso a escolas privadas, bolsas em escolas privadas. E aí começamos a ter a oportunidade de levar para o teatro, visitar parques, enfim. E aí foi criando um ambiente onde vinha ser um espaço de acolhimento dessas crianças que não tinham tanta atenção, tanto na rua, na casa, enfim, até porque tem muitas famílias que o pai e mãe trabalham, né, não consegue ter essa atenção. E ali permaneceu como um espaço de acolhimento dessas crianças. Pô, bacana. Onde a gente estava valorizando não só o esporte, mas também a cultura e a educação, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, esse projeto foi crescendo, tomando corpo. Isso. Então, teve 2 pontos cruciais, assim, do projeto. Uma, só para tentar deixar, assim, bem transparente, é que o projeto nunca teve apoio de ninguém. Então, como eu joguei basquete, conhecia muita gente, então sempre estava pedindo bola para os clubes, bola para os amigos, enfim. E aí, teve uma aparição do Fernando Medeiros, sabe quem é? Um influencer. Não sei. No BBB, com a camisa do projeto. E isso aí deu um boom pra gente, porque muita gente começou a se conectar querendo ajudar a gente, né? Que era, sabe como... eles formam grupos de pessoas para ajudar a pessoa que está dentro do Big Brother, né? Sim, entendi. E essas pessoas, como o Fernando estava sempre falando do projeto, isso foi crucial para essas pessoas estar formando um braço, a gente aqui, para estar ajudando a gente. E essas pessoas apareceram no projeto. E aí o projeto, além de abrir uma caixa postal no correio, aí começamos a receber muita coisa. E aí foi bem interessante que a gente começou a ajudar outros projetos que não tinham visibilidade. Porque para que a gente vai ficar com 100 bolas? Se tem o cara ali do Duque de Caxias precisando, o pessoal de Queimados precisando, o pessoal de Santo Cesarão precisando. Então vocês passaram a ser um centro de distribuição dessas doações que acabavam chegando para você. E que é engraçado, né? Porque às vezes algo tão simples tem um efeito tão grande, né? Algo tão simples como uma personalidade, usar uma camisa do projeto. Aquilo dali custou quanto para ele fazer, né? Exatamente. Talvez nem a pessoa, se todos eles tivessem a real noção do poder que possuem, talvez fossem fazer até mais, né? Exatamente. A gente precisa muito dessas pessoas. O basquete, o desenvolvimento do basquete cruzado foi questão de uma pessoa, influência, usar uma camisa dentro de uns programas talvez maiores do Brasil. Sim. Né? E isso ajudou bastante. Isso aproximou uma pedagoga que está com a gente sensacional até hoje, uma assistente social, a Jaqueline, que crucial em todos os momentos do basquete cruzado, que aí fortaleceu, a gente começou a ajudar tanto os projetos fora da cruzada, como os projetos internos também. Judô, jiu-jitsu, muay thai, futebol, a gente começou a ajudar os projetos internamente também. Isso é bacana você falar, porque a gente fala basquete cruzada, mas quando a gente foi lá visitar, a gente viu que é muito mais do que basquete, né? Tem a quadra,
tem o judô, jiu-jitsu que acontecem lá, né, do lado de fora, Isso. tem a biblioteca também. Então, vocês começaram a extrapolar o basquete em si, né? E entregar um monte de coisas mais para as crianças que lá já usufruíam daquele espaço, né? Sim, então, é que, na verdade, a gente chegava a um ponto, teve uns pontos mais ou menos que a gente fez pensar em outras atividades, porque o basquete, sim, a nossa turma, todo ano, em outubro, a gente tinha que parar as atividades, porque os nossos alunos estavam com dificuldade na escola. Então a gente fazia o reforço escolar, então não tinha mais aula de basquete. E aí a gente já começou a flertar em ter algum trabalho educacional ou, no mínimo, uma biblioteca comunitária, entende? Um espaço, pelo menos, para as crianças poder ler, enfim, ter uma pessoa ali para estar ajudando a fazer os deveres de casa, orientando, fazendo um monitoramento escolar, sabe? Uhum. E aí a gente chegou uma hora que a gente realmente estava preparado para trabalhar com a cultura e a educação, mas veio a pandemia, que aí foi outro divisor de águas do basquete, assim, do projeto. Porque a gente já fazia um trabalho internamente com algumas famílias que a gente percebia que estava precisando de cesta básica, mas a gente não fazia a nível cruzada. Entendi. Entende? O que acontecia no projeto? Você faz no basquete cruzado, a gente faz o cadastro normal para você fazer a atividade. Depois tem um cadastro social, onde a assistente social faz junto com a psicóloga, pedagoga, enfim. Uhum. É um cadastro mais profundo do projeto, da família do atleta, onde a gente sabe tudo, tipo, se mora de aluguel, quanto recebe, qual remédio está tomando, qual doença tem, né? Enfim, toda a situação íntima a gente tem nesse papel para a gente poder estar ajudando. Quantas pessoas trabalham, quem não trabalha, né? E aí a gente tem um raio-x de todos os atletas, todas as famílias do atletas no projeto. E aí o que acontece? Nesse raio-x, a gente percebeu que tinha algumas famílias que realmente precisavam de cesta básica, que não tem como viver. Tipo, 7 pessoas, só uma trabalhando. Uhum. Então, a gente precisa ajudar com a cesta básica. Foi aí que a gente estava ajudando. E quando veio a pandemia, a gente pensando assim, vamos ajudar as pessoas do projeto, tentar passar a pandemia, ajudando só as pessoas do projeto. Só que a gente nem tinha dinheiro, tipo, a gente tinha 150 crianças e adolescentes, 150 famílias. Só que a gente não tinha verba nem para 150, a gente tinha verba para 100. E aí, a gente pensou, vamos ajudar 180 famílias e mais 30 a gente vai ajudar pessoas da cruzada que realmente precisa. Uhum. No dia de entrega, a fila estava gigantesca, tipo, mais de 300 pessoas. E como a gente vai fazer isso? Tipo, como que vai escolher sim, né, agora? É muito difícil. E aí eu busquei ajuda com o Jonathan Azevedo, que é um dos padrinhos nossos, Luiz Amaral, que é produtor de eventos. O Jonathan, não sei se você conhece, é o Negueba, um ator, que é cria da cruzada também. Ele, junto com o Luiz Amaral, Roberta Rodrigues, que é outra atriz também, foram parceiros cruciais do basquete cruzada, onde eles trabalharam muito bem no @ e aí conseguiram trazer muita gente para estar ajudando a gente. Então, tipo, muita gente tenta apagar a pandemia, mas é muito bom a gente reforçar aqui que a pandemia foi um ponto crucial onde, se não fossem os movimentos sociais, as lideranças comunitárias, as associações de moradores, o Rio de Janeiro estava um caos. Não só o Rio de Janeiro, o Brasil todo. Sim. Né? Porque foram essas pessoas que colocaram as comunidades nas costas e carregaram toda a pandemia. O governo só foi falar com a gente sobre ajudar, talvez 1 ano e meio depois. Só vocês tinham esse raio-x, né? De quem mais precisava. Exatamente. Lá na Cruzada é muito mais fácil, porque são prédios. Eu tinha lideranças que tinham dificuldade. A gente ajudou o pessoal do Vidigal, Cidade de Deus, várias outras comunidades, Rocinha.
as outras pessoas tinham dificuldade porque são regiões, em várias casas, fica muito difícil de mapear. Na Cruzada fica mais fácil. A gente começou a entregar de porta em porta, e aí depois a gente estava tendo alguns problemas com algumas pessoas que estavam tentando ser mais esperta que a outra. E aí a gente, vamos fazer então um raio-x. Vamos botar cadastro social em todo mundo. E aí sim a gente vai entender quem realmente está precisando, quantas pessoas tem em casa. Enfim, a gente fez esse mapa. Isso tudo na pandemia, coisa de louco. 30 voluntários malucos, assistente social. Mapearam tudo. Mapeamos todos os moradores da Cruzada. Os 900 e Blau. Isso. São 900... São 966 apartamentos. E aí a gente conseguiu entender que tem tinha alguns apartamentos vazios, porque as pessoas foram morar com outras famílias, ou saíram dali, porque pandemia, não podia fazer nada, né? E a gente tinha um raio-x de mais ou menos 750 apartamentos ocupados, né? Sim. E aí isso facilitou pra gente. Aí a gente tinha algumas famílias de confiança. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, né? A cesta básica vai durar 45 dias. Aí a gente tinha um cara de confiança que morava sozinho, que ele dava o raio-x, já tá acabando. Então a gente já tava no radar as pessoas que moram sozinhas que precisam entregar. Boa, entendi. Tem pessoas que... Eu tinha um garoto que tinha 8 dentro de casa. Então de 2 em 2 semanas a gente ia ficar mandando, que era muita gente, né? E pessoas grandes, fortes, então as pessoas comem bastante. Então era uma situação muito assim, que a gente começou a mapear. E foi até interessante isso, que quando a gente fez... ao passar assim a pandemia, o pessoal da Clínica da Saúde procurou a gente porque a gente era a única instituição que estava com os moradores tudo mapeado, tudo prontinho, tudo organizado. Buscaram ajuda com a gente. Isso é bem interessante, né? Setor público procurando vocês para entender melhor a realidade que vocês estavam vivendo lá. Exatamente. Pô, bacana demais. E aí a gente já falou sobre o impacto que vocês trouxeram antes da pandemia, aí durante a pandemia vocês conseguiram se adaptar e resolver os problemas que estavam aparecendo para vocês durante a pandemia também. E nesse pós-pandemia que chegou, o que vocês aprenderam, o que vocês hoje estão fazendo de diferente, sabe? Sim, a gente entrou firme na educação e na cultura. A gente conta com o apoio de muitas pessoas físicas e jurídicas. Algumas instituições ajudam a gente, como o Instituto FI, Instituto Ecos também foi fundamental. O Play for Casa foi fundamental para a gente. Fizeram o leilão de camisas do Fluminense, foi muito importante. É um processo que precisa ser feito mais vezes e poder estar ajudando outros projetos sociais também, porque nem todo mundo tem esse acesso ou tem esse poder de trazer visibilidade como vocês fazem também. Então a gente investiu bastante na cultura, na educação, trouxe muitos parceiros para estar junto. E isso fortaleceu e abriu a nossa mente para entender, olha só, a gente precisa trabalhar mais forte aqui na educação, mais forte aqui na cultura, a gente precisa buscar mais parceiros e a gente precisa ser inspiração para outras lideranças comunitárias, enfim, para poder estar seguindo o nosso modelo, que a gente acredita muito, que o basquete cruzada, como a gente trabalha ali na cruzada, pode ser um modelo-chave para resolver muito problemas sociais que existem no Rio de Janeiro. De outras comunidades, de outras comunidades. Que a ideia nossa lá, realmente, é mudar a estrutura social. E aí a gente, como a gente muda, eu entendo muito que o esporte muda vidas. Mas se você quer mudar a estrutura social da comunidade, é injetando cultura e educação. É a gente colocar mais gente dentro da faculdade, é dando mais poder de conhecimento para elas e fazer que elas fiquem lá. Eu respeito todos aqueles que ascenderam e saíram da comunidade. Eu respeito isso. Mas a gente não consegue avançar porque não tem ninguém ali para ser inspiração para essas crianças, entende? E você fala muito de inspiração, de referência desde o início, quando você tinha referência no seu primo, quando você tinha referência no seu pai, na sua mãe. E hoje
você não só é essa referência, mas você também cria outras referências, que são os jogadores, por exemplo, que ascenderam e estão hoje jogando nos maiores clubes do Brasil. O que isso daí significa para você, assim, o Wagner? Você olhar e você ver, cara, quantidade de pessoas que você já mudou a vida e essas pessoas se transformando em referência que é tão escassa graças a você. É que o trabalho é muito difícil, né? A gente não consegue parar para refletir, sabe? Nós, como liderança, tá sempre na ponta da lança, né? A gente tá sempre com problemas para resolver, sempre com BOs, né? E a gente nunca senta assim, ó, caramba, fiz isso, eu fiz aquilo. Porque se a gente ficar pensando nisso, os problemas vão atropelar a gente. E, infelizmente, as lideranças, elas têm uma função fundamental no Brasil. Elas dialogam com todo mundo e elas têm um poder de realmente mudar o local onde vive, onde o governo não chega. E eles conseguem trazer todas as pessoas que têm interesse em mudar aquele espaço. E isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que as lideranças precisam ser mais valorizadas, que não é tão valorizado, sabe? E eu acho que quando você para pensar, você só vê que tem muita gente ainda dependendo de você. E aí você não tem tempo para desistir. Porque se eu desistir agora, tem 150 famílias lá esperando falar o que nós vamos fazer. O que o basquete cruzado vai fazer. Esse sonho não é mais teu, né? Esse sonho não é mais teu. Já tem outras pessoas no barco. O capitão desse barco aí já não tem mais como abandonar, né, esse barco. E por isso que é fundamental a gente formar líderes. Exato. Né? Formar líderes, fazer que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes entendam quanto é importante você representar onde você mora. Isso é trabalhar mesmo a autoestima, isso é pegar a psicóloga, pegar e sentar e falar, e é isso, e vamos que vamos. Mas também a gente conhecer a nossa história, o passado, porque só assim a gente consegue saber aonde a gente quer chegar no futuro, né? Então, quando a gente pensa em construir lideranças, é realmente as pessoas reconhecerem de onde que elas vieram, o que os outros fizeram para você estar ali, e essas pessoas ser pessoas gratas, né? Que pode dali seguir em frente e aí eu poder me aposentar, né? E ela está seguindo em frente ali o trabalho que está sendo duro aqui pra gente, né? Atualmente. Sim. E aí a gente já entra num ponto que até a gente já passou por isso daí rapidinho, mas queria voltar nesse ponto também. Poxa, muito legal o impacto todo que vocês conseguem gerar hoje. E quais são os próximos passos? Quais são os seus sonhos agora, como Wagner, sabe? E aí, antes de começar, Wagner, você se imagina lá atrás, fechando assim, fecha os olhos, pá. Se imagina você lá no início, quando a quadra era não tinha zero, era só aquela tabela pregada numa parede. Você imaginou chegar hoje, onde vocês estão, com 150 crianças ali, jovens, usufruindo desse programa, desse trabalho de vocês? Olhando para trás, você imaginava que ia chegar aqui? Não imaginava. Mas também é um processo de ir construindo sonhos, né? A gente vai falar que nem a ex-presidente Dilma. Depois, quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Então era muito isso. Hoje a gente precisa, esse ano a gente precisa ter 20 bolas. Chegou 20 bolas, a gente precisa de 30 cones. E aí
E aí, vamos trazer um atleta da NBA. Beleza, aí a gente trouxe o time da NBA. A opção agora, vamos tentar trazer a seleção brasileira feminina. A gente foi e trouxe. Então, tipo, a gente vai botando metas e a gente vai trabalhando em cima disso. Acho que são construindo sonhos o tempo todo, né? A gente, um tempo atrás, a gente estava falando até isso para as crianças, que o basquete cruzado está ali para ajudar as crianças a construir os sonhos delas, né? Porque muita gente ali não tem perspectiva de vida, não sabe o que fazer. Uhum. E aí talvez o projeto social é fundamental nessa parte, sabe? Claro, para abrir e mostrar outras possibilidades que existem lá para aquela pessoa que desconhece, né? Exatamente. Ou então só vê aquilo que acontece ali naquela região e que nem sempre são os melhores exemplos que existem, né, velho? Exatamente, exatamente. E aí a gente pensando assim, o que o basquete cruzada pensa no futuro, é realmente mudar a estrutura social, mas para isso acontecer, a gente precisa de muita ajuda, tanto das pessoas físicas, das jurídicas também. É muito importante o papel que vocês fazem, mas acho que vocês não se movimentam sozinhos, vocês precisam de ajuda de outros artistas, atletas. Talvez eles não sabem o quanto importante, o quanto poder que eles têm e o quanto importante é o trabalho que vocês fazem de conectar, né? Vocês fazem de trazer esse poder todo para as lideranças comunitárias que estão na ponta de lança lá, resolvendo os problemas reais de dentro da comunidade, sabe? A gente precisa muito da ajuda dos atletas, doar qualquer item é super importante para vocês e para a gente também, porque a gente é uma das pessoas que está sendo beneficiada, né? Então, não só o basquete cruzado, mas outros projetos sociais que vocês são super ligados. E é um trabalho muito sério que vocês fazem. Então, não só aqui para chancelar o que vocês fazem, mas é muito importante a gente falar que esses artistas, esses atletas são importantes num processo coletivo, né? Sim. E aí, pro pessoal que está ouvindo isso tudo, agradeço pra caramba Wagner tá aqui falando sobre isso, daí também sobre as ações que a gente faz. E só para exemplificar para vocês, uma das ações que a gente fez junto com o Basquete Cruzado foi em parceria com o Fluminense, onde tiveram, se eu não me engano, ali, acho que meia dúzia de camisas, talvez, que foram utilizadas durante uma partida, foram vendidas no site da Play e geramos de recurso para apoiar o Basquete Cruzado, foram aproximadamente 15 mil reais, né, mais ou menos, que a gente conseguiu investir em vocês naquela época. Isso daí, pessoal, com meia dúzia de camisas que foram usadas durante uma partida e que não teriam um destino preciso depois. Muitas das vezes essas camisas são jogadas lá para a torcida, trocadas no meio de campo. Então, por que não dar um destino outro, né, melhor para esses itens? Destino esse que pode mudar a vida de tantas pessoas. E quando a gente apoiou lá vocês, eu acho que vocês já aplicaram aquele recurso e conseguiu mudar diretamente, por exemplo, a vida de uma pessoa, onde a gente conseguiu bancar o curso profissionalizante dela, conseguimos comprar materiais também, né, com vocês. Então, aquele recurso que a gente levou para vocês nessa ação, vocês usaram para quê? A gente comprou alguns equipamentos, material escolar, nem é material escolar, material artístico, onde as crianças usam para pintar, fazer trabalho de arte, né? A gente fez o curso do Felipe lá de designer. Eu lembrei agora também, a pedagoga fez um curso na PUC também, a gente conseguiu pagar o curso dela também. Também compramos bola, uniforme também, então foi tipo crucial para o projeto, sabe? A gente todo mês a gente está com a caixa no negativo e a gente está tentando sempre resolver os problemas da melhor forma, né? E isso aí que você está falando também é muito bacana, porque deixa claro para todo mundo que está assistindo, que às vezes pensa,
poxa, que legal, te dar parabéns por fazer esse projeto, por impactar tantas vidas. Mas, pessoal, para pagar as contas, para o Wagner continuar impactando tantas vidas, mais de 150 crianças, lá na ponta, precisa pagar essa conta no final. E como que se paga essa conta? É com um abraço? É com obrigado? Não é com abraço, não é com obrigado, não é com curtição de like lá na página do Basquete Cruzado. Não é com nada disso. É com dinheiro. E como que a gente consegue arrecadar esse dinheiro? Tem essas maneiras, como o Wagner passou aqui hoje, empresa apoiando, pessoa física mesmo, vocês que estão conhecendo mais sobre o projeto apoiando, e também você que é jogador, que já viveu, atleta, de tudo quanto é tipo, que já viveu essa realidade que hoje acendeu, não se esqueça não, de que existem pessoas como vocês já passaram dificuldades, hoje estão passando essas dificuldades, e você com um ato super simples pode mudar a vida de, poxa, muita gente. E você que também talvez não tenha passado por esse tipo de dificuldade, pô, mesmo assim, são privilégios que foram dados a algumas pessoas e que mais do que sua obrigação de agora dar de volta, dar em troca para aqueles que estão ali na ponta, ajudando com que outros tenham seus sonhos, descubram outras realidades, coisas que vocês estão fazendo hoje. E vocês estão fazendo isso daí, não é só para o pessoal que está morando lá na Cruzada, não. É um papel importantíssimo para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Porque quando você tira uma pessoa do mundo das drogas, do mundo do crime, o impacto que você está gerando não é só naquela comunidade. Essa pessoa que está deixando de roubar, essa pessoa que está deixando de matar, essa pessoa que está deixando de influenciar outras dezenas de outras pessoas, né? Exato. Porque é da mesma forma. Uma plantinha que aqui nasceu como você e hoje consegue impactar positivamente tantas outras pessoas, a gente tem um monte de outras que nasceu e negativamente também consegue impactar um monte de outras pessoas, né? Verdade. A gente tem o Wagner que está conseguindo impactar 150 famílias ali, mas quantas outras pessoas foram por um outro caminho diferente e que estão disputando essa atenção junto contigo, velho. A gente, para vencer essa batalha, conseguir fazer com que mais Wagners consigam ser mais fortes para que essas pessoas não sigam esse caminho, passem a seguir mais esse, sabe? E uma frase muito bacana que a gente teve aqui também no nosso primeiro podcast foi do Douglas. Dessa maneira. Douglas, do projeto Primeira Chance. Douglas virou para a gente e falou: eu luto aqui por visitar e estar presente em mais formaturas e menos enterros. Que muitas vezes é a realidade de quem vive dentro de uma comunidade. São poucas formaturas e, cara, volta e meia é o enterro de um parente, é o enterro de um amigo, como você falou, já perdeu vários. Então, essa batalha que você luta não é só para Cruzada, não. É para todo mundo. E se é para todo mundo tem que estar junto, entende? Exato. Mais uma vez, às vezes com um gesto super simples, com, por exemplo, uma bola usada que não tem um destino preciso, uma chuteira também que às vezes vai ser descartada, vai ser jogada lá para a torcida, uma camisa, você pode gerar recurso suficiente para impactar gente pra caramba através de trabalho de pessoas como Wagner faz, né, hoje dentro da Cruzada, né, Wagner? E hoje, Wagner, o seu grande sonho é realmente fazer com que as pessoas lá de dentro da Cruzada também experimentem outras realidades, né? Consigam, poxa, não sair de lá de dentro, porque não é isso a principal intenção, mas que, poxa, possam ter a oportunidade de viver experimentar, né? Outras oportunidades. Oportunidades essas que talvez o pessoal do outro lado da rua já experimenta e tudo, né? E aí eu queria saber um pouco mais de vocês. Poxa, hoje
quais seriam, assim, as principais dificuldades que hoje você tem para conseguir fazer com que esse seu sonho seja colocado em prática? Tá. Só para deixar assim bem transparente, porque muitas pessoas entraram em sessão na Cruzada e saíram. Eu respeito, eu entendo também, porque muita gente quando faz o seu pé de meia e sai da comunidade, sabe? Uhum. É muito difícil, é duro viver dentro da comunidade, sabe? E por isso eu respeito eles, tipo, eu não tenho nenhuma crítica, sabe? Porque é muita coisa acontecendo e muita coisa ruim acontecendo, sabe? E aí talvez esse refúgio, esse sair da comunidade alivia até para saúde mental mesmo, sabe? E você conseguir se concentrar no seu processo, sabe? Mas a minha ideia é realmente a gente construir uma galera que muda a estrutura social da Cruzada. A gente tem agora, na verdade, a gente conseguiu formar um garoto, o Gustavão, tá lá no Sul, tá jogando basquete, está formado agora, fez educação física e já está até trabalhando também. E a gente está com mais um agora se formando em, se eu não me engano, cinema, Alex. O que o Basquete Cruzada fez? A gente, antes da pandemia, a gente fez uma reunião com o nosso grupo de 18 anos, 18 até 25. Eram 30 pessoas. E aí a gente queria entender o que eles queriam fazer para... se eles tinham interesse em entrar na faculdade. E aí desses 30, nenhum levantou a mão, ninguém tinha interesse. Eu entendo o corre deles. Até porque essa idade, eles têm que terminar o segundo grau para ajudar em casa. Ou então para botar uma roupinha, trabalhar para botar uma roupinha melhor. Porque é a idade que está já namorando, já está saindo, né? Dentro da comunidade, o investimento na educação é só para quem realmente teve essa cultura antes, né? E aí muita gente não teve essa cultura de estudar e desse investimento. A gente está falando de uma população negra que, sei lá, talvez em 1934 que começou a estudar, que antes não podia estudar, né? E muitas deles não são formados. E aí a gente foi perguntar, desses 30, quem da família era formado. E só um falou que o pai era formado. E aí a gente precisa fazer um trabalho intenso com esse grupo. Aí, o que a gente fez? Começou a trazer profissionais de diferentes áreas. Gastronomia, médico, até policial a gente levou. Porque a ideia era fazer que esses atletas tivessem um gostinho para alguma profissão. E aí, se ele tem esse gostinho, ele vai ter que fazer a faculdade, entende? E aí, no final desses ciclos de palestra que a gente fez, se eu não me engano, foi uns 7, 8 palestrantes de diferentes áreas, 4 que criaram interesse em entrar na faculdade. E aí, o que a gente fez? Vamos fazer o Enem. A gente trouxe uma amiga, professora, Renata, e ela começou a dar aula de redação para esses garotos. Preparou eles. E aí, no final, quando fizeram o Enem, um deles passaram, só que a gente precisava de, se eu não me engano, 50%. E a gente não tinha verba para pagar. Isso também foi muito chato pra gente, porque a gente alimentou o sonho. E na hora dele ir para a faculdade, a gente não tinha nem o dinheiro para pagar os 50%. E aí, nesse mesmo ano, a gente ficou muito frustrado com isso. E aí apareceu um gringo querendo ajudar o projeto. E a gente botou todos os projetos. Nossa, a gente dividiu. A gente tem a parte de educação, do esporte, da cultura. A gente, se quiser, só o cineminha. O gringo não gostou de nenhum projeto. Aí a gente falou, tá bom, a gente tem um garoto aqui que precisa fazer faculdade. Você quer pagar a bolsa dele? O gringo aceitou. Pô, bacana. E aí o que a gente fez?
não só pagar a faculdade, mas pagar alimentação e transporte, porque realmente é difícil você ter dinheiro para ir para a faculdade e também se alimentar, né? E aí, todo mês, ele teria um contato com esse padrinho e com a psicóloga, para estar batendo como está sendo, porque realmente é um lugar completamente diferente, né? Majoritariamente branco, né? E ele com um linguajar completamente diferente, de comunidade. Então, há um impacto na vida dele, né? Então, a gente conseguiu construir esse rapaz, o Alex, e aí com 6 meses de curso, ele já conseguiu um estágio na Sport TV. Sport TV é um Multishow. E aí, um ano depois contratado, a gente foi, pegou o Alex como case de sucesso e aí botou pra vender a ideia. Uhum. E aí conseguimos mais 4 padrinhos. E aí pegamos mais 4 atletas e botamos na faculdade. Aí hoje eles já estão no seu 2 anos já, no 4º período provavelmente, né? O Alex já está terminando agora, apresentou o trabalho. E aí a gente já vai perturbar o gringo para patrocinar mais outro, ser padrinho. E aí a gente está com mais 4 pessoas. Então o resultado a gente já está pelo menos aí falando aí de 6 pessoas com diploma dentro da comunidade, que provavelmente vai ficar ali dentro para ser espelho para as outras. Ou se não ficar ali, mas tem a responsabilidade social de estar ali presente para ser a inspiração dos outros, entende? Muito legal. Muito bacana. E me diz uma coisa, só para gente tornar palpável, concreto. Quanto que é para apadrinhar uma pessoa dessa? Nos nossos cálculos estava batendo mais ou menos R$172 no mês, com alimentação e tudo direito. R$172 no mês? Isso. Para pagar a bolsa de... Não. Tô falando das crianças do projeto. Não. Do projeto. Do projeto. Entendi. Agora, quando a gente fala dessas pessoas da faculdade, os padrinhos estão pagando a faculdade integral. Tipo, quanto é a bolsa? Sei lá, R$1.500 por mês, R$800. Aí os padrinhos têm essa responsabilidade, mais o transporte e a alimentação. E aí, dependendo do curso que esse rapaz está fazendo e de onde é essa faculdade, né? Não, bacana. Eu tô falando isso só pra gente ter uma ideia de quanto que dá pra gente ajudar com o que a gente tá falando aqui. Por exemplo, a gente, com meia dúzia de camisas, a gente gerou R$15 mil para vocês. Vamos arredondar esse número, 150 reais por criança, né? Para apadrinhar durante um mês. Poxa, então, com meia dúzia de camisas, a gente patrocinou, vamos dizer assim, o equivalente a 100 crianças lá no projeto. Exatamente. Então, pessoal, assim, olha a quantidade, você que está ouvindo, você jogador, você atleta, a quantidade de coisas que dá para fazer com algo que está na tua mão, sabe? Que é de graça, que às vezes é fornecido pelo patrocinador, pelo fornecedor de material do clube, que em cada partida fornece para cada jogador pelo menos 3 jogos de roupa, 2, 3 jogos de roupa. Então, dá para a gente fazer muito, dá para a gente mudar ainda muitas realidades aí, graças a pessoas como você, Wagner, que tomaram esse tipo de projeto, esse tipo de sonho como teu principal norteador da vida, como teu principal sonho, e hoje tá aí mudando a realidade de tantas outras pessoas. E a gente tem a sorte de ter conhecido vocês no meio do caminho. E a sorte é nossa. Dos dois, pô. E de certa maneira também ser um pedacinho desse quebra-cabeça que você está construindo. Você já construiu algo grande, mas que é algo muito maior, que talvez hoje a gente nem entenda ainda qual que vai ser a proporção que isso daí vai tomar lá na frente. Então, Wagner, poxa, queria demais agradecer assim, a sua presença hoje. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Podia aqui ficar conversando contigo um tempo, assim, muito mais tempo. E então queria já
te agradecer. E indo pro finalzinho, para a gente finalizar, queria deixar aberto para você falar o que você gostaria de falar e também convidar as outras pessoas que ainda não conhecem Basquete Cruzado a poder conhecer, poder ir lá visitar como a gente visitou, né? E conhecer um pouquinho mais desse trabalho que você faz. Tipo, lá no projeto a gente fala que existem 3 maneiras de ajudar. Uma é você divulgar na rede social, outra é você fazer a doação financeira e outra é você ser voluntário, né? São peças fundamentais assim para movimentar o projeto, né? E para quem quiser conhecer também, tirar algumas dúvidas, é só ir lá no Instagram, @basquetecruzada. Lembrando que a gente está chegando agora ao final do ano, então a gente faz uma grande festa lá, chamada Cruzada na Social. A gente faz várias ações pontuais nesse dia, com corte de cabelo, assistência jurídica, odontologia, dentista, né? Uhum. Dentista, a gente tem avaliação médica também. Sempre vai uns artistas, a gente ainda está tentando entender as agendas deles, mas, por exemplo, o BK já participou, o Felipe Rett é o nosso padrinhaço lá, o MC Maneirinho, o Chefinho, Caio Lucas, o Bielzinho, enfim. Então a gente tem essa galera aí que já participaram e a ideia é trazer mais pessoas que realmente se conectam com essas crianças e adolescentes que eles enxergam e pode chegar lá e dar uma boa palavra para eles, né? Então, Cruzada na Social tá convidado, tá? A gente ainda não sabe também a data, tá entre o dia 22 e 23, que na verdade a gente tenta bater realmente com as agendas dos MCs, né? Uhum. Mas você tá convidado. A galera do Play for Cause tá aí convidado também, né? E eu tenho muito a agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco do projeto, das dificuldades, de como é ser liderança dentro do Rio de Janeiro, Brasil, né? E ter você como parceiro mesmo, de estar colado assim nos nossos problemas. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Valeu, Wagner. Valeu pelas palavras. Pô, vai ser bom demais a gente fechar o ano lá com vocês. Quando fechar a data certinho, só dá um toque. E você também que está aí assistindo a gente, que gostou de alguma dessas formas de ajudar, enxerga uma possibilidade de, poxa, tem proximidade aqui, ou sou um atleta, ou tenho proximidade com alguém que encaixa nessas ferramentas que a gente acabou discutindo aqui, de como conseguir ajudar de uma maneira fácil esses projetos, e essas crianças e jovens que dependem do basquete cruzada, entre em contato com a gente também, lá no nosso Instagram, pode mandar lá um direct no Play for Cause, ou então do basquete cruzada também, e vamos fazer parte, vamos ajudar, vamos ser parte desse quebra-cabeça que o Wagner está construindo, e a gente fica muito grato de poder ser essa pecinha, e esperamos que nós sejamos aí pelo menos uma parte, mas de algo muito maior. E Wagner, agradeço pra caramba. Pessoal, fica o convite para vocês também acessarem a página lá do Basquete Cruzado, fica o convite de vocês acessarem a nossa, e conhecendo alguma dessas pessoas que podem fazer essa ponte entre, poxa, você é um atleta, você é alguém que conheça também essas personalidades, é algo novo que você está descobrindo, uma maneira nova de ajudar a pessoas que estejam na ponta da lança, como o Wagner fala, ali no trabalho do dia a dia. Poxa, entre em contato com a gente. Vai lá no Instagram da Play, no Instagram da Basquete Cruzada, e a gente vai receber muito bem, e a gente vai construir essa maneira junto de conseguir continuar ajudando cada vez mais vocês, viu, Wagner? Eu esqueci, eu tenho um presentinho pra você. Opa, aí sim. Pô, ainda ganhei presente, rapaz. Nossa canequinha. Opa, pô, que top, velho. Pô, brigadão. Pô, a gente podia estar usando ela aqui o tempo todo, rapaz. Top. Pô, brigadão, Wagner. O manto. Pô, aí sim, ó. Aqui, pessoal. E o modelo novo do manto.
Isso aqui é a equipe da mídia aí. Aqui, A equipe da mídia, Rafael, Marco Aurélio, Alex. Essa daqui o pessoal gosta muito. Nossa psicóloga Renata também adora essa camisa. Poxa, então, que bacana. Essa daqui é pra... Pô, vou usar com o maior orgulho. Aqui, pessoal. Poxa, que bacana. Que bacana, Wagner. Brigadão, viu? E, poxa, com certeza a gente vai fazer parte ainda mais próximo de ajudar vocês a realmente construir esse sonho, não, que não é só de vocês, não. Que é das crianças que vocês ajudam, né? Não é só de vocês, é das crianças que vocês ajudam e também é nosso. É nosso. É. E fico muito grato de fazer parte disso e de ter a tua confiança nisso, viu, velho? Muito obrigado. Um abração, velho.